Fala galera, Glauco Vidal por aqui com mais um podcast por todo mundo, para você aqui no YouTube, aqui no Spotify. Se você está dirigindo o seu carro aí e curte a gente, então com certeza você está no Spotify. Mas você que tem um pouquinho mais de tempo, tá aí na telinha do seu celular, no seu computador, você pode sintonizar a gente aí no YouTube. E nós estamos chegando aqui com mais um tema, e eu já quero falar o seguinte, hein? O tema de hoje está espinhoso. Se você é uma pessoa frágil, que não gosta de ouvir verdades, eu aconselho você a não escutar o podcast de hoje. É um tema provocativo. Eu fiz esse tema realmente para despertar algumas pessoas, para mexer com algumas pessoas, e eu creio que essa pessoa pode ser você. Então vamos lá. O tema do podcast de hoje é: seja feita a vontade de Deus. Eu já ouvi muita gente falando isso. Seja feita a vontade de Deus. Olha só, quando eu escuto uma pessoa falando seja feita a vontade de Deus, e se eu não conheço a pessoa, a primeira coisa que eu faço é procurar conhecer. Porque quando a pessoa fala assim, seja feita a vontade de Deus, poxa, parece que a pessoa é super espiritual, né? Ela está dependendo da vontade de Deus. Ela está esperando na vontade de Deus, colocando ali as suas esperanças na vontade de Deus. Então parece que a pessoa é uma pessoa muito cristã, é uma pessoa muito dependente de Deus, e ela simplesmente, realmente está colocando ali a vontade dela na vontade de Deus. Mas é exatamente isso que acontece. Quando a pessoa fala seja feita a vontade de Deus, ela realmente está dependendo da vontade de Deus, está esperando a vontade de Deus? Ou isso é só uma desculpa para não fazer o que ela sabe que deve fazer, mas ela prefere colocar na conta de Deus, porque na conta de Deus é mais fácil. Se der errado, não foi nada que ela arriscou, não foi nada que ela tentou, ou realmente a pessoa está colocando na conta de Deus. Então, infelizmente, na maioria massiva das vezes, é a segunda opção. As pessoas, elas falam seja feita da vontade de Deus, e elas colocam na conta de Deus coisas que elas devem fazer. E como elas não fazem, as coisas não acontecem do jeito que deveriam acontecer. Isso não acontece, o que elas falam? Ah, é porque não era para ser a vontade de Deus. Porque se fosse para ser a vontade de Deus, aconteceria. Só que acontece o seguinte: todas as coisas debaixo do sol, embora nós tenhamos Deus guiando a nossa vida, eu não creio que Deus ele controla a nossa vida. Pelo menos não do ponto de vista que nós somos ali uma marionete, Deus está ali nos controlando. Vai para lá, vai para cá. Não, nós temos livre vontade. Deus nos deu o livre arbítrio, e aí nós tomamos algumas escolhas. Claro que nós devemos ser orientados pela palavra de Deus antes de tomar as decisões e antes de fazer as escolhas. Só que o que muita gente faz, infelizmente, não faz aquilo que deveria fazer, ou faz aquilo que não deveria fazer, faz o movimento errado no xadrez, no jogo de xadrez da vida, e aí acaba que acontecem coisas ruins, coisas, resultados que não deveriam ter acontecido. E essas pessoas, elas usam esse argumento de que se não aconteceu, é porque não tinha que acontecer. Mas quantas coisas na sua e na minha vida não aconteceram por falta, primeiramente, de preparo? Se você está anotando aí, anota aí. Preparo. A pessoa ela não se preparou para chegar àquele momento. Ela sabia, ela previa que aquele momento ia chegar. Só que ela não se preparou, ela não se equipou, não se capacitou, e o momento chega. Aí é claro que Deus ele não precisa que você se capacite para que ele possa fazer as coisas acontecerem. Só que Deus, ele trabalha com você com os recursos que você tem. Você já parou para prestar atenção que geralmente Jesus nunca fazia milagres do zero? Sempre tinha que haver alguma coisa, e essa alguma coisa era a fé. Então Jesus chegava nas pessoas e ele falava assim: olha, o que queres que eu te faça? E estava óbvio, estava na cara, estava ali. E Jesus falava: o que queres que eu te faça? Como assim, gente? A pessoa está ali aleijada. Então, como assim o que queres que eu te faça? Mas acontece é que nessa ocasião, por exemplo, onde a pessoa estava aleijada ali, numa cama, no chão, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Essa pessoa estava ali pedindo esmola.
Isso aconteceu, na verdade, com os apóstolos. Acho que foi Pedro e João, se eu não me engano. Eles estavam ali passando em frente ao templo, em um certo lugar, e uma pessoa pediu esmola. E Pedro falou: olha, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E aí essa pessoa foi curada. Então, às vezes, você acha que quer uma coisa porque você está seguindo alguma tendência, você está seguindo alguma moda, porque alguém tem, alguém fez, aí você quer daquele jeito. Mas você não sabe, na realidade, muitas vezes, o que você quer. Então você sai pedindo para Deus aquilo que você não deveria pedir, aquilo que não era para pedir, não era para ser pedido, e você não recebe. A Bíblia chega ao ponto de falar que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Olha só, a gente pede e não recebe porque a gente pede mal para gastar com os nossos próprios desejos. Então você precisa saber pedir para Deus. E quando Deus só que quando você pede alguma coisa para Deus, você precisa entender que Deus, ele vai utilizar recursos que você tem. É a partir do que você tem que ele vai fazer. Deus multiplicou, Jesus multiplicou o vinho. Ele multiplicou a partir da água. Então ele pediu: coloque água aqui dentro desses barris. E colocaram água lá dentro dos barris. Jesus perguntou lá, quando ele multiplicou o pão e o peixe: o que vocês têm aí? E aí, alguém falou para Jesus: olha, alguém tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fez o milagre a partir dos 5 pães e 2 peixinhos. Então é sempre a partir de alguma coisa. Jesus, ele não vai fazer milagres na sua vida se você não tem alguma coisa. Você precisa entrar com a fé e Jesus entra com o milagre. E fé, muitas vezes, tem a ver com ação. Vou dar um exemplo para você. Vamos falar aqui do cego Bartimeu na Bíblia Sagrada. Ele sabia que Jesus estava passando ali próximo, e ele não esperou ali calado: vamos ver, de repente Jesus vai ter dó de mim, Jesus vai ter compaixão e ele vai me ver que eu estou nessa situação, porque ele não é cego, ele vai me ver e ele vai vir aqui e vai me curar. Só que ele tinha fé, e a fé dele o levou a agir. E aí então ele começou a gritar desesperadamente, ensurdecedoramente: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim! Ele gritou tanto ao ponto de algumas pessoas começarem a pedir para ele parar, porque ele estava incomodando. Então, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. Tímido não está falando apenas de uma introversão, uma característica de temperamento. Quando a Bíblia fala sobre tímidos, a Bíblia também quer falar sobre atitudes tímidas, ou omissão, ou melhor dizer. Você precisa tomar algumas ações para conquistar algumas coisas que você quer. E muitas vezes você precisa tomar algumas ações novas, fazer coisas novas. Você precisa inovar. Você precisa, por exemplo, se você quer perder peso, não tem como você perder peso em frente à televisão e orando por um milagre. Você precisa tomar uma ação. Qual é a ação? Geralmente é uma ação de ir para a academia, é uma ação de correr, é uma ação de começar a fazer uma caminhada, é uma ação de entrar numa aula de dança. É uma ação. Você tem que tomar uma ação. Então tem muitas pessoas aí colocando as coisas na conta de Deus. E quando as coisas não acontecem, a pessoa vem com a desculpa falando que é porque não era para ser da vontade de Deus. Não, querido. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O cristão, ele sabe quando ele está dentro da vontade de Deus. E quando ele sabe que não está, a própria Bíblia, o próprio Deus vai confrontá-lo e dizer que ele não está na vontade de Deus. Por exemplo, às vezes você quer muito vir ao exterior. Você quer muito vir ao exterior, como eu vim. Eu tô aqui, eu moro aqui nos Estados Unidos. Você quer muito vir aqui. Mas hoje você é casado, tem 1, 2, 3 filhos pequenos, eles dependem de você. Você trabalha, e esse é o teu sonho. E você trabalha, e você precisa pagar aí aluguel, precisa pagar a compra do mês, você precisa pagar uniforme escolar, material escolar. Você precisa ajudar a sua mulher ou sua esposa a complementar a renda. Mas você quer muito vir para cá também. E aí você vai lá: deixa eu ver se é da vontade de Deus. Eu vou sozinho. Cara, geralmente não é para você vir. Porque você tem uma responsabilidade de cuidar das crianças. Deus não vai querer que você abandone os seus filhos, especialmente quando é por um tempo muito grande, prejudicar a educação dos seus filhos, as emoções dos seus filhos, para poder realizar um sonho pessoal. Ele não vai querer fazer isso. Agora, se você é uma pessoa solteira, se você é uma pessoa que não tem compromisso ali com dívida,
sustentar uma família, você é uma pessoa livre e desimpedida. De repente você tem a questão assim de igreja, de faculdade, coisas que você pode mudar, chegar aqui, você pode vir para uma nova igreja, se matricular em um novo curso. Aí sim, a vontade de Deus, ela pode coadunar, ela pode aí concordar com a sua vontade. Às vezes você não está namorando e você está gostando muito de uma pessoa, só que essa pessoa, ela já tem uma outra pessoa. E você está orando por essa pessoa e pedindo para Deus fazer a vontade dele. A vontade de Deus, ela já está determinada. Não é para você estar com aquela pessoa, porque aquela pessoa está comprometida, está ocupada com outra pessoa. Então, se você chega, por exemplo, em um shopping e tem uma pessoa lá usando um banheiro, ou usando um provador de uma loja, você não vai entrar naquele provador porque já está ocupado. Quando uma pessoa já está ocupada, comprometida com outro, você não tem como pedir para Deus separar aquela pessoa, causar uma contenda entre eles para que ele fique livre e você finalmente ocupe o lugar. A vontade de Deus não opera dessa forma. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então você tem que entender que muitas vezes o que você quer parece bom, parece perfeito, parece agradável. Mas aos seus olhos, não é aos olhos de Deus. Então como saber se é eu que devo fazer algo ou se eu devo esperar em Deus? Primeiro vamos desmistificar o que é esperar em Deus. Quando a Bíblia diz para esperar em Deus, a Bíblia não está falando sobre um ato de você parar e esperar. A Bíblia está falando para você preparar a terra, continuar preparando a terra, e quando você não consegue, quando você não puder fazer chover, Deus vai fazer chover. Porque você não tem o poder para fazer chover, mas você tem o poder para poder arar a terra, para poder preparar a terra. Então você prepara a terra e Deus ele entra com o milagre da chuva. Você entende? A vontade de Deus, quando a Bíblia diz para você esperar e descansar em Deus, não é para você não fazer nada. É para você fazer aquilo que você tem que fazer. Mas depois que você fizer, não fica ansioso. Fica em paz. Por quê? Porque você está com a consciência tranquila de quem já fez aquilo que deveria fazer. Então você não vai ficar ansioso, desesperado. Cara, não sei o que eu vou fazer para pagar aquela dívida. Você já fez tudo que você tinha para fazer? Você está desempregado. Vou dar um exemplo para você. Você está desempregado. Você tem contas para pagar. Só que você não tem um emprego. Você já tentou, você já bateu em portas, você já fez entrevistas, ninguém chama você. Então agora o que você vai fazer? Vamos para as alternativas micros. O que é uma alternativa micro? De repente você não tem rios de dinheiro, mas você tem ali R$50, ou pode conseguir de forma mais fácil, R$50 para comprar um ingrediente de um bolo, fazer um bolo, fatiar o bolo em vários pedaços e começar a vender esse bolo, vender lanche, para poder ir juntando dinheiro, ou para poder comprar balinhas, pipocas, para poder ir vendendo e juntando dinheiro. Vamos supor que você esteja vendendo bolo para resolver um problema aí de aluguel. E aí você foi lá, vendeu, está quase chegando no dia do aluguel, você está um dia do aluguel, ainda está faltando ali R$200 para você pagar o seu aluguel de 900. Cara, você vendeu, só tem aí, sei lá, R$700, R$800, ainda está faltando aí uns R$100, R$200 para você. Cara, você vendeu, fez tudo que você podia fazer, então agora, descanse. Continue ali fazendo o que você tem que fazer, trabalhando, tentando, mas não fique mais desesperado, tentando, caraca, descabelando, tentando, arrancando os cabelos, tentando pagar o aluguel de qualquer jeito, e você despejado. Não, descansa. Continua lá, fazendo essas coisinhas, segue no seu ritmo, vendendo seu bolinho. Depois você vai chegar na pessoa e você vai explicar. Cara, eu tô desempregado, eu tô aqui vendendo bolo, eu consegui juntar esse valor aqui, eu consigo te passar a outra parte até dia tal, pode ser? Aí você vai partir para a parte da inteligência, de negociar. E de repente, dependendo do tamanho da sua fé, Deus vai prover no sentido assim, cara, o meu filho trabalhou, ele fez, eu vi, agora eu vou abrir uma porta para uma pessoa abençoar ele com o que falta. E você vai ser abençoado. Algo vai acontecer. Então isso é esperar em Deus. Esperar em Deus é quando você realmente está ali fazendo o que você deve fazer, e aí acaba que quando você faz o que você deve fazer, você encontra essa paz e Deus ele vem complementando aquilo que você deve fazer ou abençoando aquilo que você está fazendo para que você fique em dias com aquilo que você necessita, que você quer. A gente não pode colocar a responsabilidade dos nossos atos na mão de Deus. Depender de Deus, pessoal, às vezes você vai ter que depender de Deus em tudo.
Por exemplo, às vezes você é uma pessoa, um missionário, você foi para um outro país e você vai ter que depender de Deus. Você está dependendo de ofertas, você está dependendo aí que portas se abrem, que portas se abram, que só pessoas desse país podem abrir, e Deus vai usar essas pessoas para abrir essas portas para você. Agora, quando você fica ali, seja feita a vontade de Deus, mas você não está fazendo o básico, o trivial, aí você está sendo irresponsável e negligente. Esperar em Deus significa descansar em Deus. Descansar em Deus é fazer aquilo que você deve fazer e colocar nas mãos de Deus aquilo que você não pôde, que você não conseguiu fazer. Isso é esperar, descansar em Deus. Não é você ficar na sua casa assistindo Sessão da Tarde, assistindo desenho animado, assistindo Big Brother Brasil, né? Aí vendo vídeos de dancinha no TikTok, e aí depois você vai lá e fala, mas eu vou confiar em Deus que Ele vai abrir a porta, e você tá lá só no TikTok lá, só passando a tela para cima, arrastando para cima. Não é assim. Isso não é esperar em Deus. Isso, na verdade, não é nem dependência. Na verdade, isso é irresponsabilidade. E você precisa se autorresponsabilizar. Você tem que entender que existe um ser humano, que é você, que existem coisas que é a sua porção, é a sua parte. Então você precisa ter compromisso com pagar suas dívidas, você precisa ter compromisso com honrar compromisso de chegar no horário, você precisa ter compromisso com honrar o seu dízimo, mesmo você não podendo, no sentido assim de, por exemplo, você recebe um salário, o seu salário não está fechando, e aí agora você vai tirar do dízimo para tentar cobrir o salário. Não, você precisa tentar trazer a sua vida para um nível onde o seu salário ele paga, ainda que seja um nível inferior àquilo que você quer, que você deseja. Ou, melhor ainda, você precisa arrumar formas de complementar a sua renda. Então, aí é quando você vive na dependência de Deus. Só que eu tenho a visão que Deus, Ele não quer que você fique ali dependendo dele em todas as mínimas coisas. Ele quer que você transborde. Deus, Ele tem bênçãos para dar para você. E se Ele tem várias bênçãos para colocar na sua mão, você não vai ficar dependendo, por exemplo, de Deus para pagar a passagem de um ônibus, para pagar a parcela de um carro, para poder fazer essas coisas, tá? Você simplesmente vai fazer aquilo que você deve fazer, porque você sabe que o que Deus tem para você é transbordo. Então, por exemplo, eu costumo dizer, eu converso com um amigo meu aqui, eu costumo falar o seguinte para ele, cara, cheguei a um nível de vida onde eu não tenho minha casa ainda, tá? Esse carro aqui é um bom carro, mas eu pago prestação dele. Foi uma porta muito boa que Deus abriu pra gente aqui nos Estados Unidos, e a gente entrou nessa porta, só que eu preciso ali cumprir com a responsabilidade de ir pagando o carro. Pois bem, o que você precisa entender? O que eu falo para esse meu amigo? Eu tô em um nível onde o básico da minha vida, o básico foi estabelecido. O que é o básico? Eu tenho um carrinho para andar, eu tenho uma casinha para voltar, um apartamentozinho para voltar todo fim de noite. Eu tenho um trabalho, um bom trabalho, um trabalho assim que me deixa uma situação confortável. Eu saio de férias com a minha família, eu como bem. Então o básico da minha vida está estabelecido. Agora eu estou trabalhando para estabelecer o transbordo. Agora eu quero poder comprar a minha casa de fato. Agora eu quero poder fazer as viagens que eu quero fazer. Eu tenho muita vontade de fazer uma viagem de cruzeiro, por exemplo. Agora eu quero poder fazer coisas que na escassez você não consegue nem sonhar com essas coisas. Na escassez você está sempre sonhando com a sobrevivência. Você está sempre trabalhando, lutando pela sobrevivência. Quando você estabeleceu o básico na sua vida, você está sem dívida, você está fazendo um dinheiro legal para poder pagar as suas dívidas, você não tem doenças na sua família, você não está doente, você está em um nível onde você está, o básico da sua vida está tranquilo. Então agora é hora de fazer o quê? Agora é hora de estabelecer transbordo. Então você agora precisa transbordar. Você precisa que Deus ele abra as janelas do céu sobre a sua vida e derrame bênçãos sem medidas. E bênçãos sem medidas são bênçãos sem fins. Então você quer o seu carro, você quer a sua casa, você quer viajar. E não é só bênçãos materiais, mas você quer que o seu filho ele se suceda bem na escola, você quer que a sua esposa ela esteja em paz com você, que você esteja em paz com a sua esposa, o seu cônjuge. Você quer viver bem, você quer viver sem contenda, você quer viver prosperidade. Então isso é transbordo. Transbordo não tem a ver só com dinheiro. Transbordo tem a ver com prosperidade, com bênçãos sem fim em todas as áreas da sua vida. Quando você sabe que é transbordo,
quando você tem tanto a ponto de transbordar para a vida das outras pessoas. É claro que mesmo na escassez você consegue ajudar outras pessoas, porque Deus ele abençoa o coração generoso. Você consegue ajudar outras pessoas como? Dando o que você tem? Não, dividindo o que você tem. Então você divide aquilo que você tem, ajudando outras pessoas, e Deus, ele, pela generosidade do seu coração, ele vai ajudar você. É assim que eu faço. Eu não tenho muita grana, mas estou sempre me colocando à disposição para amigos que precisam de mim, porque eu sei que o pouco que eu tenho pode significar muito para eles se eu dividir ali e tirar uma carga muito grande dos ombros deles. Então, eu tenho esse coração de generosidade, sempre tive, desde pequenininho, não é uma coisa de agora, porque eu tô aqui nos Estados Unidos, não, sempre fui assim, desde muito novinho, de menino ali. Eu tenho histórias aqui que eu levava lá o lixo do vizinho, e eu não fazia isso porque eu tava querendo que o vizinho me desse dinheiro, eu fazia isso porque eu tinha um coração muito bom mesmo, então eu sempre tive facilidade com a generosidade. Então, eu não estou ainda transbordando, mas mesmo não estando transbordando, eu divido com os meus vizinhos, com os meus amigos, né? Quando eu falo meus vizinhos, eu falo os meus amigos. Eu divido com os meus amigos aquilo que eles precisam e que eu tenho condição de dividir. Tá? Então muitas vezes tem a ver com dinheiro, muitas vezes tem a ver com orientação, muitas vezes tem a ver com conselho, muitas vezes tem a ver com recurso. A pessoa está precisando comprar alguma coisa, eu tenho um cartão que eu posso emprestar, eu empresto. Claro que essa questão de cartão é muito delicada, você não pode sair emprestando seu cartão de crédito para todo mundo, mas dependendo do caso, eu ajudo essas pessoas. Então não preciso transbordar necessariamente para poder ajudar essas pessoas. Eu posso dividir aquilo que eu já tenho, qual eu já tenho um pouco. Estabeleci o básico na minha vida e eu posso dividir esse básico com outras pessoas. Agora, quando você entra na área do transbordo, aí as coisas elas começam a fluir na sua vida. Então, agora você já está em um nível onde dinheiro não se torna mais problema, onde você não precisa mais ficar se preocupando como vai ser o seu fim de ano, como vai ser o seu Natal, como vai ser suas férias. Você chegou em um nível onde você sabe que, cara, eu tô bem, eu quero avançar mais, eu quero ir mais para frente, tem mais, eu quero multiplicar esse patrimônio, mas aquilo que eu tenho hoje já me deixa em um nível de vida muito confortável. Eu posso dividir com os meus amigos, eu posso abençoar a vida de pessoas na igreja, eu posso abençoar a vida de pessoas que não são da igreja, mas que mesmo assim precisam. Eu posso fazer coisas que eu não podia antes. E tudo isso tem a ver, queridos, com você entender o que é a vontade de Deus e o que é a sua obrigação. Tem coisas que você tem que viver na dependência de Deus. Tem outras coisas que você não tem que ficar na dependência de Deus, esperando. Porque a palavra dependência é realmente, você depende de uma coisa para poder fazer outra coisa. Então tem vezes que você depende de Deus mesmo. Para que você possa fazer algo, você depende que Deus ele venha, entre com a provisão. Mas geralmente não se trata de depender de Deus. Se trata de orar a Deus, pedindo a Deus soluções, respostas, pedindo a Deus quais movimentos você deve fazer, pedindo a Deus orientação para você poder fazer aquilo que você deve fazer. Mas você não fica ali preso esperando que Deus ele vai fazer por você aquilo que você tem que fazer por você. Tem coisa que você tem que fazer. Você quer conquistar uma mulher, uma garota. Aí você fica orando, Senhor, tomara que o Senhor vai lá e fale ao coração dela por mim. Mostre a ela em visões e sonhos que eu gosto dela. Não, querido. Você ainda precisa ser o galanteador, o conquistador. Você tem que ir lá. Se você é mulher, de repente você não é a galanteadora, a conquistadora. Mas você pelo menos facilita. Porque às vezes o rapaz não sabe que você gosta dele. Ainda mais quando é uma igreja com várias pessoas. Assim, com muita gente, né? Tipo, centenas de pessoas, isso que eu quero dizer. Então, não tem como saber se a pessoa gosta de você ou não, porque ninguém nasce com uma estrela na testa ou com uma etiqueta aqui dizendo assim, olha, eu estou apaixonado por você, Mateus, Marcos, Paulo, não tem como. Não é assim que a gente procede. Então você tem que ir lá e mostrar para aquele rapaz que você não é uma pessoa fácil, você não vai fazer o trabalho dele, mas que você tá na dele, que você gostou dele, é fazer um elogio, é dar um sinal, um toque, é puxar uma amizade, é se aproximar dele, para ele saber que você tá na dele. Porque o homem é quadrado, tá? Eu sou homem, a gente demora um pouco às vezes a entender a mensagem, especialmente dentro da igreja. Por exemplo, eu nunca namorei mulher fora da igreja, e só namorei mulher na igreja. Casei com a minha mulher é da igreja. Então, eu não tenho essas artimanhas aí do mundão, né? Então, realmente, eu precisava assim, de sinais claros que a pessoa realmente estava gostando de mim. Até porque eu me achava feio pra caramba, imagina, olha só pra mim. Cara lindo desse, e eu me achava feio, tinha esse complexo, né? Hoje eu sei que eu não sou um cara feio, né?
negrão conservado desse, lindo, bonito. A única coisa que eu mudaria aqui era o nariz. Mas enfim, mesmo com o nariz eu sou bonitinho, de acordo com a minha própria percepção, né? Não é o que basta, é com a percepção da minha mãe. Então, pessoal, depender de Deus não é, olha só, depender de Deus não é ficar parado sem fazer nada. Depender de Deus é orar, pedindo orientação. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui nessa situação? Às vezes a situação é óbvia, gente. Às vezes a casa tá lá por limpar. Você fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu devo limpar a casa ou não? Para, né, gente? Você tá de sacanagem com a minha casa, você não tá, não? Não, gente, aí não tem o que fazer. Então tem coisas que são óbvias. Eu tô dando exemplos aqui muito bobos, que é pra você entender. Até porque a gente é tudo bobo, né? Eu tô falando aqui pra pessoas bobas que nem eu. Eu não tô falando aqui pra pessoas sofisticadas, né? Tô falando pra pessoas aqui simples que nem eu, né? Boa que eu falo é simples, tá? Então, pessoal, pare de ficar usando esse negócio de seja feita a vontade de Deus. Ou então, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, vai acontecer tal e tal coisa. Ele quer, gente. Deus quer. Teve uma pessoa que chegou pra Jesus e falou bem assim, queres me curar? Jesus falou, eu quero. Eu quero te curar. Você tem fé? Você crê? Então seja curado. Então Deus quer, cara. Às vezes você fica achando que você fica com aquela síndrome você de franciscano, né? Você acha que para agradar a Deus você precisa ser essa pessoa é pobrinha, humilde. Não, gente, a pobreza que Deus fala é uma pobreza não é uma pobreza material, é uma pobreza espiritual, onde você se abstém do orgulho, se abstém de sentimentos, de comportamentos que podem trazer orgulho para sua vida e fazer você achar que você é autossuficiente, que você não precisa mais de ninguém. É disso que a Bíblia está falando. A Bíblia não tá, quando a Bíblia fala os pobres de espírito, a Bíblia não está falando os pobres de corpo, tá? Os pobres de carro, os pobres de casa. Não é isso, pessoal. A Bíblia está falando os pobres de espírito, tá bom? Então você tem que ser abençoado. Você tem que ter suas casas, os seus carros. Você pode ter mais de 1, 2, 3 casas. Você pode alugar, você pode fazer dinheiro. Você pode se tornar uma pessoa rica. Você pode fazer tudo que você quiser fazer. Então não fica preocupado. Poxa, mas eu também não quero ser rico. Para de ficar falando essa bobagem, cara. Claro que você quer ser rico. Claro que você quer ter dinheiro. Riqueza, gente, é dinheiro transbordando na sua conta para você fazer o que você quiser fazer, comer o que você quiser comer, ir para onde você quiser ir, ajudar quem você quiser ajudar. Isso é riqueza, cara. Como assim você não quer ser rico? Tá maluco? Você quer sim, você quer transbordar, por que não? Claro que você quer. Então, comece a orar para Deus, para abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Quando as janelas do céu se abrem sobre a sua vida, é para encharcar você. Quando chove, só respinga na sua blusa ou molha você totalmente? Você tem que se proteger, porque é tanta água. Então Deus, ele quer fazer chover sobre você. Deus, ele não quer derramar apenas as bênçãos básicas. Só que a gente passa por esse processo. A gente estabelece a saída da escassez, vai para o básico, do básico a gente começa a planejar o transbordo. Tá bom? É isso. Espero que você tenha gostado aqui de mais essa palavra do nosso podcast. Eu vou ficando por aqui e eu quero que você compartilhe aí se você gostou, curta, se inscreva aí nos nossos canais, nos siga no Spotify, tá bom? E eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo podcast aqui nesse mesmo canal do YouTube e Spotify. Valeu!